paz do Senhor, queridos ouvintes. Bem-vindos ao episódio 29 do Podcast, programa idealizado pela Mocidade, da Primeira Igreja Presbiteriana em Itabuna, na Bahia. Que Deus te abençoe, ouvinte. Somos gratos ao Senhor pela sua companhia, você que tem acompanhado com a gente, os estudos, e também a você, talvez que chegou agora nesse episódio. Já te aconselho também a acompanhar desde o começo, acessando o canal da igreja no YouTube para ter acesso a toda a playlist desde o começo. Bom, meu nome é Luíse e com muita alegria recebemos o seminarista Sérgio Dias como nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém, minha querida. Vamos à leitura do nosso texto de hoje. É Marcos, capítulo 6, os versículos de 7 ao 13, que diz assim: Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: Quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. É com você, irmão Sérgio. Amém, minha querida irmã Luíse. Graça e paz a todos os ouvintes. Como a nossa amada nos trouxe, eu sou o seminarista Sérgio Dias. Eu estou aqui em Campinas com a Igreja Presbiteriana Vila Nogueira e estou também no seminário no meu 4º ano. E eu estou aqui para somar com vocês, aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. E coube a mim trazer para vocês Marcos, que é a nossa sequência, capítulo 6, do 7 ao 13, que foi lido agora pela nossa irmã Luíse. E eu quero destacar logo para nós, antes de nós mergulharmos no texto, um pouco da base da análise histórico e gramatical. E é nesse ponto que nós vamos trabalhar. Essa primeira análise aqui, ela é um histórico gramatical. Então, vamos compreender um pouco da história. Marcos, ele descreve um Jesus, mas na verdade não é o Jesus que nós estamos acostumados a ouvir. É um Jesus, um rei ativo. É sempre aquele Messias ou o rei que está em movimento. É o rei conquistador. Para Marcos, no momento que ele escreve esse evangelho, ele tem em mente que ele precisa ser um arauto. A mesma ideia de um arauto da Idade Média que pré-anunciava o rei que estava para vir. Se você acompanha comigo, o próprio Jesus alguma vez pediu para os seus discípulos pré-anunciar a sua ida, dizendo: olha, Jesus, o Filho de Deus, passará por aqui. É tanto que lá em Samaria ele foi rejeitado. E nós temos esse episódio nos evangelhos. E Marcos tem essa pegada. Ele quer mostrar um rei, o Salvador, que está em movimento. Então a sua literatura é um pouco mais corrida. E ele tem um público-alvo. O público-alvo dele é gentios e também judeus. Mas se aproxima mais de judeus porque no seu texto ele trabalha muitas questões de seu povo. O seu grego é mais popular, não é tão rebuscada, não é tão fina. Ela é um pouco grossa, mas por isso que ela acelera. Então, eu quero mostrar para vocês, da questão gramatical, tem uma palavra que se repete bastante. Eu falo em todo o Evangelho de Marcos, que é logo a seguir, ou imediatamente. A palavra grega é eutus, que ele sempre está trazendo, olha, logo a seguir, e Jesus está sempre encaminhado, Jesus sempre está transitando, sempre. Então, é esse Jesus que Marcos vem trazer. E quando a gente adentra aqui agora para Marcos 7 a 13, você vai perceber comigo que ele agora continua sendo esse rei que está em movimento, que delega agora. Ele não só está ensinando quando termina o texto anterior, mas agora ele delega. Ele chama os seus apóstolos e ele faz 6 duplas. E ele já tinha anunciado no versículo 1 que o seu evangelho, na verdade, tratava de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele já tinha falado isso.
mas quando ele relata para nós isso, para nós é coisa simples. Luiz, pense comigo, e ouvintes, pensem comigo. Olhe bem, eu leio hoje, eu sou um leitor. De 2000 anos atrás foi escrito Marcos dizendo para nós que Jesus Cristo, o Filho de Deus. É isso que ele traz para nós. A notícia para mim, para vocês, leitores, é simples, não tem tanta força. Mas quando vocês se colocam um pouquinho lá 2000 anos atrás, o que predominava era o judaísmo. Os judaizantes, eles criam em um Messias, não o Messias que veio. Eles não criam que o Messias já veio. Eles criam no Messias que viria ainda, e esse era mais um. Esse Jesus que veio era mais um, que era falso. Então, Marcos ele traz uma notícia bombástica. Esse que vocês não creem, esse é o Filho de Deus. E agora eu vou delegar 12 homens, 6 duplas, para estar fazendo o meu trabalho e sendo os representantes de toda a humanidade. E assim os discípulos são representantes. Então, Marcos, nos versos 7 a 13, nos mostra o envio dos 12. Há um objetivo. Tenho uma dúvida. Já nesse versículo 7, que você já disse, né, que Jesus enviou os discípulos em duplas, me fez lembrar um texto, está lá no Antigo Testamento, Eclesiastes, capítulo 4, os versículos 9 e 10, que diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Então, meu irmão, considerando assim as dificuldades, né, que os discípulos enfrentariam mais à frente, o fato de Jesus ter mandado eles em dupla, já seria pensando nisso, que um iria auxiliar o outro nessa caminhada difícil, né? Mas seria essa a ideia? Muito bom, Luiz. Olhe bem, não necessariamente seria esse contexto trazendo isso, não puxando lá, mas é válido, sim, porque sempre essa ideia de caminhar junto sempre foi válido. Mas o que eu posso somar isso, Luiz, é que a ideia do testemunho também. Eu pego essa sua palavra e a sua referência e dou um ok para isso. Por isso, quando eu trago não necessariamente, porque tem algo a mais aí. Esse algo a mais é o testemunho, é a validação daquilo que estava acontecendo. Quando alguém toma uma decisão, o que esses 12 estão fazendo, Luiz? Eles estão proclamando agora as boas novas. É o evangelho que está sendo pregado. Então, é evangelismo aí. O que é válido agora para o negócio ser válido? É o próprio que Jesus trabalhou na lei. Se há 2 testemunhas, validam. 2 ou mais testemunhas. É validado. É tanto que aquele texto que trabalha assim, onde tiverem 2 ou 3, ali eu estarei. E aquele texto é retratando a ideia mesmo judicial. A gente usa muito nos cultos, mas é uma ideia mais judicial, porque onde há testemunho de 2, é válido. Então, essa ideia de mandar em dupla é que qualquer decisão tomada desse novo evangelho, das boas novas agora, era válido, porque havia 2 apóstolos para validar esse contexto. Deu para compreender? Deu sim. Ótimo, então. Então, o que eles vão fazer de 2 em 2? Eles vão proclamar a presença do reino de Deus. Eles estão carregados agora de autoridade contra demônios, e também eles estão com a missão de curar enfermos. Então, Jesus agora ele compartilha a autoridade dele, que ele tem, que ele é o reino de Deus na terra, ele compartilha com seus apóstolos. E com isso, traz para nós uma ideia de credenciais. Quando você olha no mundo antigo, há uma ideia de credencial. Você fala em nome de quem? Quem te enviou? Todo esse processo. Mas os apóstolos, para pregar para gentios, os gentios não conheciam o credor, não conheciam Jesus. Pregar para judeus, os judeus não criam. Então, qual foi a credencial que Jesus abre agora para dar a esses moços? Jesus agora diz assim, olha, vocês vão caminhar, vão chegar em cada cidade e vocês vão fazer esses sinais aqui. E um deles é curar e expulsar demônios. É um tipo de credenciais. Porque eu quero dizer para vocês, ouvintes, que parece natural essa ideia de exorcismo. A
palavra em seu contexto de expulsão de demônios é exorcismo mesmo. Então, essa ideia de exorcismo não era tão comum como Jesus trouxe. Jesus ele expulsa os demônios, os espíritos imundos, somente com a força da palavra. Ele fala: eu te repreendo, saia desse homem. E quando os apóstolos expulsavam demônios, os apóstolos diziam assim: olha, eu te repreendo, eu te expulso no nome de Jesus. Então, agora é um modelo novo, é um novo modelo de exorcismo. Então, isso causa estranheza. Então, no momento que isso causa estranheza, os apóstolos ficam conhecidos que eles não precisam mais daqueles ritos e daqueles materiais que eram usados para o exorcismo. Porque usavam muito a água benta, usavam muito crucifixo, usavam até vísceras de animais. Quando você pega um livro apócrifo, e a Igreja Católica ela trabalha nessa pegada de ter os livros extras, e um deles é Tobias. E quando você pega o livro de Tobias, você vai ver lá um ritual de exorcismo. Ele não é válido na canonicidade para nós, não é tido como um santo esse livro, mas é um livro histórico. E eles usavam esse material, diversos materiais, até vísceras de peixe queimada, para expulsar demônios. Então Jesus traz um novo modelo. Qual é a credenciais que vocês vão ter? Não creem em mim e não me conhecem. Então vocês vão fazer prodígios. E só com a força da palavra vocês vão expulsar demônio. Então, vamos mergulhar um pouquinho agora em cada versículo. Olhe bem. No versículo 7, Marcos relata que Jesus chamou 12 e enviou-os em dupla. Mas cada um deles nós percebemos que foi para alcançar muitas aldeias. O evangelismo estava presente aí agora. E para fazer nome também a esses nomes, apóstolos. Apóstolo, a palavra original significa enviados. Então Jesus agora faz jus a esse nome. Então agora vocês são apóstolos, mas apóstolo não fica aqui somente comigo. Apóstolo vai. É a ideia de ir, de sair, de ir para fora. Essa é a ideia de ser apóstolo. Então, o versículo 8 e 9, nós vamos entender uma seguinte expressão aqui. Não deveriam levar nada para o caminho, nada, exceto um bordão. Era isso. Jesus menciona agora para nós 5 itens. Temos pão, alforge. Alforge, amados, é um estilo de saco para dormir. Dinheiro, também não poderia levar. E também não poderia levar sandália extra. Eu não sei você, ouvinte, eu não sei você, Luiz. Você já parou para analisar o que significa isso? Você tem alguma questão a falar sobre esse texto? Esse versículo aí, 8 e 9? Esse é um texto que eu mesmo tenho dúvida, irmão Sérgio. Porque eu não entendo, né? Jesus deu essas recomendações, mas por quê? Elas tinham algum significado? Sim, Luiz. Olhe bem, e ainda eu esqueci de mencionar que não deveria levar túnica também, porque a túnica também, além dela de aquecer na caminhada fria, ela também tem o papel de cobertor. Então, nem isso poderia ser levado. Nada extra e nem levasse nada que poderia ser preparo para a viagem. Mas, na verdade, o que Jesus está mostrando para nós, principalmente para eles, em seu tempo, e para nós no tempo de hoje? Ele está mostrando para nós a ideia de crer, da ideia de descansar. Ele é aquele que diz que começou a boa obra e ele é fiel para terminar essa obra. Então, ele diz o seguinte: eu estou enviando vocês. Eu não quero que vocês se garantam, porque nós temos essa ideia de garantir a nós mesmos. Por exemplo, eu preciso, na verdade, fazer algo para que eu não venha sofrer lá na frente. Eu preciso me precaver de tal forma que eu mesmo trago essa ideia tão enraizada em mim que se eu tomar conta de mim mesmo, o negócio dá certo. E, na verdade, não é assim. Se eu tomo conta de mim mesmo, o negócio só dá errado. Então, Jesus quer mostrar para o seu povo, o povo da sua época, os seus apóstolos, e quer ensinar para nós hoje a ideia de que, olha, eu estou enviando vocês, então eu garanto vocês. Então, creia que o Deus que vocês têm é um Deus que fornece alimento e é um Deus que fornece alojamento
E é um Deus também que aquece vocês na noite fria. Não adianta. Porque quando a gente olha um pouquinho lá para trás, eu quero que você pense comigo, volte um pouquinho lá no Mar Vermelho, lá na ideia de Moisés caminhando no deserto há 40 anos. Nem sandálias, nem roupas se desgastaram. Esse mesmo Deus de antes do Novo Testamento é o mesmo Deus agora do Novo Testamento e é o Deus também da nossa era. Então é isso que Deus ensina para mim e é isso que Deus ensina para você. Não adianta tentar cuidar de si mesmo achando que isso vai te livrar de algum mal, futuro ou presente. Na verdade, só a mão de Deus pode fazer isso. Então o versículo realmente, esse 8 e 9 é algo que deixa a gente pensar um pouco. Mas vamos partir um pouco para o nosso versículo 10 e 11. Jesus agora está ensinando regras de hospitalidades. A regra de hospitalidade, ela deve ser respeitada. E no judaísmo isso é algo sério. Para nós, talvez, isso não tem tanta força, porque as coisas se modificam, culturas se modificam. Mas para a sua época, para os judeus, essas instruções não podem ser quebradas. Que regra é essa de hospitalidade? Olhe bem, Jesus fala bem assim, vocês quando forem recebidos na casa de alguém, não fique trocando de casa em casa. Mas esse trocar de casa em casa é assim, olha, a comida na casa onde eu cheguei, a comida não é tão boa, então eu procuro outra. Na casa onde eu cheguei, a cama não é tão boa, então eu procuro outra casa. Na casa onde eu fui recebido, o povo não é tão hospitaleiro como eu imaginava. E Jesus fala bem assim, olha, fique onde você foi recebido e dê a paz. E se não há paz, a paz retorna para você. E uma coisa que eles trabalham aqui muito é a ideia de que deve sacudir as sandálias do pé, todo aquele processo. E, na verdade, isso é um ato simbólico, porque também no judaísmo, a ideia de terra era muito bem conceituada. Eu vou dar um exemplo aqui de Naamã para vocês. Eu não sei se vocês conhecem essa história de Naamã, que ele foi em busca de cura. Quando ele foi curado em Israel. Ele era um general inimigo e ele foi curado por um profeta de Israel. E quando ele foi curado, ele pede para o profeta, ele pede uma lata de terra. E o profeta estranha, fala assim para ele. Na verdade, perdão, o profeta não estranha. Na verdade, eu lendo que estranhei. Mas, na verdade, o profeta fala bem assim, tá bom, pode pegar. Mas quando eu estranhei e fui buscar, na verdade, era algo que era comum. Era necessário ter uma terra de Israel para adorar o Deus de Israel. Porque ele ia para a terra dele e precisava de um pouco de terra para adorar o Deus de Israel. Porque agora ele diz que vai adorar também ao Deus Criador de todas as coisas. Porque ele foi curado e ele foi tocado de adorar esse Deus. Mesmo ele pedindo desculpa ao profeta, dizendo, mas se eu se inclinar, se eu chegar a me inclinar a outros deuses, perdoa o seu servo. Mas eu também vou adorar ao Deus Criador de todas as coisas. Então, essa ideia de sacudir o pó, essa ideia de terra também é uma ideia judaizante. E quando eu vou para o versículo 12, os apóstolos, eles não criam um obstáculo. Percebe no versículo 12 que Jesus fala, vocês têm que ir. E eles simplesmente vão. Como eu acabei de trazer para vocês, esse ir era sem sandália extra, era sem pão, era sem dinheiro, sem cobertor e sem túnica. Era uma ida cruel. E Jesus, ele fala bem assim, olha, vocês têm o costume de fazer isso, porque isso é coisa de gente. Onde tem gente, há esse conceito. Eu vou viajar, eu tenho que me precaver. E Jesus fala bem assim, não. Vocês vão e não vão se precaver. Eu vou precaver vocês. Eu vou cuidar de vocês. Mesmo os discípulos recebendo essa dura missão, eles não questionam. Quando você vê o versículo 12, não há questionamento. Eles só vão. Eles fazem jus ao seu nome agora, às suas credenciais. Apóstolo, enviado, eu vou. E eles foram. Nós devemos ser esses apóstolos. Eles nos representam. E nós devemos ir também, fazer o trabalho do Senhor. Mas, olhe bem, quando você olha o capítulo 3, o verso 14 e 15, depois você confere aí, você ouvinte, você vai ver que eles estavam plenamente capacitados. Jesus já tinha capacitado eles. Quando eu leio esses versículos, diz assim, então designou 12
para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Já havia essa missão para eles. Eles já estavam, na verdade, engajados para esse propósito. No versículo 13, chega então a ideia de expelir demônios. Agora sim, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleos. Eita! A ideia de exorcismo nós acabamos de aprender, mas agora tem uma outra palavra aí, há uma frase aí completa dizendo ungindo-os com óleo. Muita gente percebe que há práticas, até os nossos dias, há o vidrinho com óleos essenciais, e tem o óleo da bênção, e há o óleo do descarrego, há o óleo da vida financeira, do destravamento. Eu não sei você, ouvinte, que se conhece algum tipo de óleo, ou já usou um deles, coloca aí pra gente aí, escreve aí para nós nos comentários. E eu não sei se Luiz também, diz para nós, Luiz, você conhece algum tipo de óleo desse que eu acabei de mencionar? Conheço. Então, é dos nossos, esses óleos são dos nossos dias, mas também eles aparecem. Mas, na verdade, amados, era comum também para os judaizantes a prática do óleo. O óleo, ele traz, na verdade, um grande teor de uma substância anti-inflamatória. Então, era muito usado essa ideia do óleo, porque onde se fala em cura, se falava de óleo. Era praticamente uma expressão usada na época. Eu não estou dizendo aqui que se você já fez essa prática ou faz essa prática, você está condenado ou você é alguém que está fora de contexto. Mas, na verdade, o óleo em si, ele não traz nenhum benefício além do que da sua própria propriedade, além do que ele realmente é. Se é um óleo mesmo, se é um óleo carregado de teor anti-inflamatório, como a Bíblia menciona, do bálsamo de Gileade, que era propício para isso, sim, ele vai trazer alguns benefícios para vocês. Mas na vida espiritual, na verdade, o óleo, você pode trabalhá-lo como um símbolo, mas ele não oferece nada, não agrega nada à nossa vida espiritual. Ele pode ser visto como um simbolismo e como algo falado, como algo corriqueiro para a sua época, a época mesmo dos judaizantes. Então, quem faz e quem opera mesmo é o próprio Deus, o próprio Reino dos Céus e o Espírito Santo que há em nós. Então, isso é mais comum para a sua época. Na nossa época, nós recorremos sim a orações, recorremos a medicamentos como outrora, e recorremos também à nossa medicina em si. E Deus faz a obra através deles. Que há um provérbio que diz assim: o homem buscando conhecimento, mesmo encontrando, foi Deus quem deu. Então, tudo foi Deus quem estabeleceu. Então, chegamos à etapa final dessa questão. Não é exatamente uma pergunta, mas é só um breve comentário. Voltando Sim. rapidinho, né, no versículo 12, que diz que eles saíram e pregavam ao povo que se arrependesse. Aí eu achei isso interessante, porque a verdadeira pregação do evangelho, né, ela não está associada a uma pregação de uma vida de facilidade, de que a gente sempre vai conseguir tudo aquilo que a gente quer de Deus, né? Então é interessante isso, que eles pregavam que o povo se arrependesse. Essa mensagem realmente, de certa forma, dura, né? Que caracteriza o evangelho, que nós temos que nos arrepender, nos quebrantar mesmo diante de Cristo e buscar dele essa transformação para a nossa vida, né, irmão Sérgio? Amém, minha amada. É desse jeito, sim. A mensagem de arrependimento sempre será uma mensagem dura, que é uma mensagem que não nos coloca em nosso estado de conforto. É uma mensagem que nos tira do conforto. É uma mensagem que outrora, na verdade, futuramente, ela vai trazer muitos benefícios e conforto para nós. Mas no momento que você a recebe, ela nos arranca do conforto, do comodismo, e ela nos faz entender realmente quem somos e o quanto valemos. Essa é a mensagem verdadeira de arrependimento. Então, por isso que ela é tão dura. E vimos aí, então, a nossa análise gramático-histórica
pouquinho da história, um pouquinho da gramática, da escrita, e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém, irmão Sérgio. Nós te agradecemos sua presença. Foi uma bênção, que Deus também te abençoe, você e sua família. Amém. E encerrando o episódio de hoje, vamos fazer uma oração. Senhor, obrigada por mais este episódio, por toda a tua palavra, Senhor, revelada para nós através da Bíblia, em especial hoje que o Senhor usou o irmão Sérgio. Obrigada, Senhor, por todos os teus ensinamentos, por tudo que o Senhor usou os apóstolos, para pregarem a tua palavra, e graças à tua boa mão, o teu evangelho chegou até aqui a nós, mesmo depois de tantos anos desses acontecimentos aqui narrados nesse texto. Obrigada porque o Senhor nos ensinou também a confiar em Ti, a saber que por mais que a gente se prepare, mas na verdade a nossa vida está em Tuas mãos, somente em Tuas mãos que estamos de fato seguros. Abençoe, Senhor, cada um dos nossos ouvintes, aqueles que já nos acompanham e talvez aqueles que estão ouvindo agora o programa pela primeira vez, mas que o Senhor possa fazer brotar a semente do Evangelho no coração de cada um, conforme a Tua vontade. Muito obrigada por tudo, é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. E então, ouvintes, o texto do nosso próximo episódio é Marcos 6, os versículos 14 ao 29. Então, obrigada pela sua companhia, até o próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau!